Igreja põe sobre os pés, amém? Se levantar. Então, domingo, 19 horas. Vamos começar o culto. O pastor já vai mudar o flyer também. Mudar o horário. Das 19 às 21. E vai ser bênção, vai. 2 horas de culto, olha irmão, que bênção. 19, 20, 21, 2 horas. Vai lá. 2 horas. Aí vai ter uma palavra, vai ser passar a palavra às 7, 19h40. Vamos estar passando a palavra. E os irmãos que comem, os irmãos que louvam chegam mais cedo, chegam no horário. Os irmãos que participam de grupo vão chegar certinho no horário, amém? Passar às 8 horas, né? É isso mesmo, 8 horas pregador. Amém? Na quinta, 8 horas, né? Quinta-feira, 8 horas. O pastor já está me cronogramando um tempo também. Daqui um dia lá, vai pôr outro relógio. Aí cada pessoa vai ter um tempo lá, 5 minutos, 10 minutos. Aí na saudação tem um tempo lá. Já viu algumas igrejas que tem? Tem igreja que tem lá o tempo. Aí lá tem um tempo lá. Aí o Carol vai pegar do seu lado, né, mano? Vai ter um tempinho lá, amém? Os irmãos. Vamos estar orando? Estende as mãos. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu servo agora. Usa ele, Pai, com autoridade, que vem trazendo ensino, Pai. O Senhor vem trazendo no coração pelas palavras que vêm sair, vêm fluir, rios de água viva, Pai. Usa ele como instrumento em tuas mãos. Usa ele para pregar o Evangelho. O Evangelho vem ensinar, doutrinar, exortar. Que a palavra do Senhor vai trazer salvação e vida eterna, Pai. Porque é para isso que nós estamos aqui, para enchermos e sairmos daqui cheios da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja ainda de pé. Suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Um assunto que é necessário, né, pastor? São as advertências. Os ensinos. Igual no culto passado, a pregação do pastor, ela falou de correção e da ovelha que ela não recebe esta correção. E agora nós vamos entrar no estudo do Apocalipse, as cartas que o Senhor direcionou a João que escrevesse e enviasse para as 7 igrejas. Algumas cartas boas e outras de advertência. Então nós vemos que desde o Antigo, do Novo Testamento, dos nossos pais da fé, eram doutrinados por Deus. Hoje o cristão ele não quer mais ouvir doutrinas, não quer mais ouvir as correções que vêm de Deus. O povo hoje, se ele é repreendido, se ele é chamado a atenção, ele logo procura mudar de ministério, mudar de igreja, nenhuma que não vai machucar o seu ego, que vai falar palavras bonitas, palavras que não vão confrontar o seu pecado e o comodismo. Mas nós vemos que desde os nossos antigos pais da fé, das épocas de Cristo, do Antigo Testamento, essas correções elas vinham frequentemente, porque a tendência nossa é caminhar para o mal, caminhar para as práticas da carne. Então nós necessitamos ouvir essas correções, mas o diabo coloca nas nossas mentes que nós não devemos ouvir e recebê-las. Isso muitas das vezes vem como afronta, como eles querem me envergonhar, querem me deixar chateado. Então agora nós vamos entrar em um estudo agora da parte da Bíblia, do livro de Apocalipse, que são cartas que levam correções para algumas igrejas. Mas por que apenas 7 igrejas? Na
região onde Cristo enviou essas cartas, Ele não iria enviar para todas as igrejas, bastava apenas enviar para 7, que eu creio que eram as principais daquela região, que essas 7 elas se denominavam elas se comprometiam em entregar esses recados que partiam de Deus. Vamos fazer a leitura lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, para a gente entrar no estudo. Queria que a igreja se colocasse de pé em reverência à palavra. Apocalipse 2, do 1 ao 7, a carta de Efésio. E ao anjo da igreja em Efésio escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pós a prova e que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida e que está no paraíso de Deus. Então, na carta de Efésios, o Senhor já começa falando como se fosse uma palavra de agrado das boas práticas da igreja de Efésio, mas ele logo já coloca entre ênfase que a igreja ela se afasta do primeiro amor. Aquilo que a igreja fazia com amor, com devoção a Deus, ela para de fazer. Mas o Senhor já coloca também sobre observação que ela odeia as práticas dos nicolaítas, práticas que o Senhor também abominava. Mas o Senhor adverte a igreja para que ela volte, que ela retorne ao primeiro amor. Quando a gente fazemos a obra com um amor, a obra ela fica mais perfeita, mais eficiência. E sem o amor, ela fica uma obra de qualquer jeito. Vamos dizer, nossa linguagem hoje, uma obra feita às coxas. E partindo para a leitura do nosso material, lá no livro de Apocalipse, no material da lição de número 5, a carta à igreja em Efésio. Tem aí a referência, capítulo 2, do 1 ao 7. Fizemos a menção na leitura da Bíblia para que nós adentramos ao material. E a mensagem do Apocalipse foi enviada principalmente às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Este fato é frisado várias vezes no primeiro e no último capítulo. No capítulo 1, versículo 4, 11, 20, capítulo 22, versículo 16. Os capítulos 2 e 3 são direcionados especificamente às igrejas, com uma mensagem especial para cada uma delas. Então
Então nós vamos ver que cada igreja ela vai ter a sua parte que o Senhor se agrada, mas ela também vai ter a parte de repreensão, a parte que o povo falha, que o povo deixa a desejar com Deus. Nossa interpretação do livro deve levar em consideração os destinários originais. Qualquer interpretação que se baseie em fatos que nada tem a ver com as igrejas da Ásia na época de João deve ser questionada e até rejeitada. Se Jesus mandou um recado importante às igrejas da Ásia, devemos entender que a mensagem era principalmente para o benefício delas. Quando o Senhor nos envia um mensageiro, um profeta, ou um pastor, ou um obreiro que seja, com uma mensagem que realmente ela vem de Deus, ela vem para edificar, para somar, para restituir ou para restaurar a sua fé. Como saberemos se a mensagem ela vem de Deus ou do profeta, ou se é meramente uma mensagem da carne? A gente nunca julga o profeta ou o mensageiro que entrega a profecia. A gente julga a mensagem, se ela vem de Deus ou não. Primeiramente, quando a mensagem ela vem de Deus, você sente uma paz. Mas quando a mensagem ela é da carne, ela te gera dúvidas. Conjuras com dúvidas, procure base da Bíblia e oração, que o Senhor revela. Mas nunca julgar o profeta, porque aquele que tem o poder de julgamento é apenas Cristo, aquele que venceu a morte na cruz. Então só ele cabe os julgamentos. Nas próximas lições, vamos considerar as mensagens particulares enviadas a cada igreja. Seguem a forma de decretos imperiais, começando a sua mensagem com a palavra diz, no grego legei. Estas cartas foram escritas no formato padrão. Veja na lição de número 2. Mas o conteúdo de cada uma é específico e fala a respeito das necessidades da própria congregação citada. No caso aqui, Jesus ele adverte porque a igreja de Efésios ela abandona o primeiro amor. É o principal motivo da carta de Efésios. As 7 igrejas independentes. A necessidade de 7 cartas bem diferentes reforça a importância de respeitar a autonomia de cada congregação. Estas 7 igrejas se encontravam em uma área relativamente pequena. Uma pessoa entregando todas as cartas faria um circuito de pouco mais de 500 quilômetros, ou seja, mais ou menos uma viagem de São Paulo a Campos do Jordão. Depois de indo até Ubatuba e voltado para São Paulo, nesta área pequena, 7 igrejas bem diferentes apresentaram características distintas. Jesus não enviou uma carta ao bispo da Ásia. Não existia qualquer ofício de líderes regionais, não eram subordinadas à autoridade de alguma hierarquia, e não havia laços estruturais entre congregações. Cada congregação era independente, com os seus próprios desafios e a sua própria personalidade. Cada uma recebeu um comunicado diferente de Jesus e lhes responderia diretamente pela sua obediência ou rebeldia. Ele não operou por meio de alguma hierarquia
de autoridades eclesiásticas. As pessoas que querem seguir, hoje em dia, as instruções do Novo Testamento devem lembrar deste fato. Não há base bíblica para criar ou manter organizações religiosas ligando congregações. As hierarquias nas denominações e as conferências e congressos estaduais, regionais, nacionais e internacionais são invenções de homens, sem nenhuma autorização bíblica. Então a gente vê que as igrejas, bandeiras de igrejas, denominações, hierarquias humanas, a gente fala aqui de hierarquias, a gente vai falar de bandeiras de igrejas, não ministeriais. Não tem como base bíblica, porque o Senhor, o evangelho que Jesus pregava, ele era um evangelho único. Ele não se dividia entre bandeiras, interpretações, entendimentos que o homem queria impor. Hoje é muito simples. Eu estou aqui no ministério, eu não concordo com doutrinas ou com o ensinamento que aqui é ensinado. Eu saio do ministério, abro o meu próprio ministério e eu ensino as minhas próprias doutrinas conforme o que eu penso que é certo. É nessa parte aqui que é botado em ênfase de que não tem bases bíblicas para estas hierarquias. Então o ensinamento que Jesus ele deixa, as escrituras que ele nos deixa, que é a Bíblia, ela é um único evangelho. Mas o homem, ele cria, ele tem a mania, isso é coisa do homem, de criar, de inventar. E o homem inventa ministérios e divide o evangelho de Cristo em opiniões. É tanto que esse livro, o estudo de Apocalipse, ele divide em muitas opiniões, muitos entendimentos diferentes, interpretações diferentes. Então não tem isso como uma base bíblica do ensinamento que Cristo deixou. O homem que tende a inventar e dificultar o falar de Deus com nós próprios. O homem mesmo, com a sua maldade, com seus pecados, com o seu próprio intelecto, que tende a afastar Deus cada vez mais. E entrando para dentro do estudo, a igreja em Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante da província romana da Ásia. Foi situada na margem do rio Cáspio, perto de onde este se desemboca no mar de Egeu. Duas estradas importantes cruzam-se em Éfeso, uma seguindo a costa e a outra continuando para o interior, passando por Laodiceia. Assim, Éfeso teve uma localização importantíssima de contato entre os dois lados do Império Romano, a Europa e a Ásia. Historiadores geralmente calculam a população da cidade no primeiro século entre 250 mil a 500 mil. Éfeso era conhecida também como o foco de adoração da deusa da fertilidade, Ártemis ou Diana. Sabemos algumas coisas sobre a história da igreja em Éfeso através de outros livros do Novo Testamento. No final de sua segunda viagem, Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, onde corrigiram o entendimento incompleto de Apolo sobre o caminho do Senhor. Tem lá como referência o livro de Atos 18, capítulo 18, versículo 18 ao 26,
na terceira viagem de Paulo, voltou para Éfeso, onde pregou a palavra de Deus por 3 anos. Tem lá no livro de Atos, capítulo 1, Atos 19, versículos de número 1 ao versículo de 41, capítulo de número 20 e versículo de número 31. Na volta da mesma viagem, passou em Mileto e encontrou-se com os presbíteros de Éfeso. Tem referência também no livro de Atos, capítulo de número 20, versículo de 17 ao 38. Durante os anos na prisão, Paulo escreveu as epístolas aos Efésios. Também deixou Timóteo em Éfeso para edificar os irmãos. Tem lá em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo de número 3. A gente for ler as escrituras de Paulo, quem levanta essas igrejas na região da Ásia é Paulo. Paulo entra nesses lugares, lugar onde o povo era devoto à deusa da fertilidade, que a gente acabou de ler. E Paulo começa a pregar e ensinar. E Paulo levanta, ele constrói essas igrejas, nos quais a gente vai ver as cartas. E na prisão, quando Paulo é preso, se é levantado Timóteo, para que continuasse a edificação do povo, para que as igrejas elas não morressem. Destas diversas referências aos Efésios, podemos observar algumas coisas importantes sobre esta igreja. Desde o início, houve a necessidade de examinar doutrinas e aceitar somente o que Deus havia revelado. Assim, Áquila e Priscila ajudaram a Apolo. Referência no livro de Atos, capítulo 18, 26. Paulo advertiu os presbíteros do perigo de falsos mestres entre eles. Tem referência também no livro de Atos 20, versículo de 29 ao 31. E orientou Timóteo a admoestar os irmãos a não ensinarem outras doutrinas. A carta de Paulo ao Efésios destacou a importância do amor. Um tema frisado também nesta carta no Apocalipse, para que não abandonasse o primeiro amor. Então, nós vemos aqui com as escritas de Paulo que ele já tinha visto essa carência, essa tendência do povo a se desviar do amor de Deus, do amor das primeiras obras. Então, Paulo ele já adverte aos presbíteros da igreja de Éfeso para que eles não se desviassem, não ensinassem, não aceitassem outra doutrina que não fosse a deixada pelo Senhor. E aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esta é a descrição de Jesus. Vem de capítulo 1, versículo 12 e 13, 16 e o 20, e mostra o conhecimento e a soberania de Jesus em relação às igrejas. Tanto os Efésios como os discípulos nas outras igrejas precisavam lembrar da presença de Jesus. Ele anda no meio das igrejas, observando o procedimento
delas e pronto para agir quando for necessário. Segundo as 7 estrelas, ele demonstra seu poder e domínio. Então, vamos frisar aqui: as estrelas sobre a mão de Jesus representa os anjos da igreja, os candeeiros, as igrejas. Então aqui ela põe o ênfase que Jesus, ele passeia, ele tem o poder sobre as igrejas e o poder sobre os anjos das igrejas. Do versículo 2 e 3: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste a prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Elogio: conheço as tuas obras. Jesus elogia várias qualidades da igreja de Efésio: labor e perseverança. Deus quer servos dedicados que não desistem. Tem como um exemplo o livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 4. Alguém abre aí, livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 4. Jesus falou da importância da perseverança diante de perseguição. Livro de Mateus, versículo de número 22. O irmão abre livro de Mateus, versículo 22. Fala do Tiago. Você quer fazer a leitura? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Viu aí? A dedicação na obra do Senhor, para que ela seja perfeita. E a perseverança. Livro de Mateus 10, 22. Alguém achou? Mateus 10, versículo de número 22. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui o Senhor, Ele usa no estudo, com labor e perseverança. Aqui nós vamos ver diversos passagens pela Bíblia, que elas vão nos dar exemplos do que o Senhor quis dizer com labor e perseverança. Em Tiago, a gente vai fazer somente essas duas, porque senão é muita coisa que a gente vem fazer a leitura e toma muito tempo, mas o significado são praticamente que os mesmos. São exemplos que a gente temos que ter quando o Senhor quis dizer com labor e perseverança. Devemos fazer as coisas de Deus com cautela, com amor, e devemos suportar a perseguição, as tribulações, as dificuldades que elas vêm. Jesus passou por perseguição, ele viveu tribulação. Então hoje
Tem cristãos que estão dentro da igreja, se uma pessoa levanta contra ela com calúnia, ela já quer parar, quer desistir, quer voltar. O ministério não deu certo, foi frustrado por causa de pessoas que a gente depende uns dos outros. Não é? Porque você está no foco que as outras pessoas também vão estar no mesmo foco que você. Então tem líderes que desanimam da obra, desanimam do evangelho por estar focado em pessoas e se desanimam, param no meio do caminho e desistem da obra. Então é por isso que o Senhor diz: sejam perseverantes, suportem as lutas, as perseguições, as tribulações, porque o inimigo ele é sujo, ele vai atacar sobre a sua vida na sua maior fraqueza. Se é vício, se é bebida, se é o seu emocional, o inimigo ele sabe, ele está ao nosso redor, ele vai usar essas estratégias para nos atingir. Vamos pular para o outro tópico: não suportar homens maus. Depois de tantas advertências sobre o perigo de falsos mestres, veja citações acima. A defesa da verdade se tornou um ponto forte na igreja de Efésio. Homens que alegavam ser apóstolos foram postos à prova e achados mentirosos. No capítulo de número 1, no nosso primeiro ensino, a gente estudou isso, a gente viu isso, que pessoas que a gente convida para trazer mensagem, ou até mesmo para a gente ouvir, a gente tem que pôr ele à prova. Pessoas que se dizem profetas, pessoas de Deus. Quando eu falei agora que a gente não deve julgar, porque não cabe a nós o julgamento, mas pôr à prova a intimidade da pessoa com Deus, isso a gente pode. Pôr à prova o conhecimento da pessoa com Deus, isso a gente pode. Então, quando você convida alguém ou recebe alguém para levar uma mensagem, ou se diz levar uma mensagem até você, põe essa pessoa à prova perante o Senhor, perante Deus, para saber se a mensagem que ele está levando até você realmente é de Deus, para que você não seja mais uma pessoa enganada por esses falsos profetas, falsos mensageiros que querem levar palavras distorcidas do Evangelho para dentro de nossas casas. Aleluia. Glória a Deus. Temos um exemplo no 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Precisamos do mesmo zelo da verdade hoje. O mundo religioso está cheio de pessoas que se dizem profetas e apóstolos. Elas devem ser avaliadas conforme a palavra de Deus. Pessoas que alegam trazer novas revelações são mentirosas. Eu acabei de falar. Pessoas que estão se levantando para entregar falsas profecias e falsos ensinamentos. Aqui não é o nosso foco citar o nome de igrejas e nem denominações, mas muitos destes lugares estão saindo do foco da mensagem de arrependimento, de volta ao primeiro amor, do ensinamento verdadeiro de Cristo. Estão se voltando para ensinamentos de prosperidade, de casa, de carro, de uma vida sentimental feliz. E no Evangelho, Cristo nunca prometeu dinheiro e nem felicidade aqui na terra. Aleluia. Muito pelo contrário. Nas Escrituras, tanto nas citações do livro de Mateus, quanto nas escritas dos apóstolos, eles sempre deixam em ênfase que nós sofreríamos perseguições, ataques, mas o Senhor deixa uma palavra que a gente perseverasse,
e suportasse as perseguições, que a gente receberia o galardão. Então as promessas de felicidade, de prosperidade espiritual não é aqui na terra. É lógico que o que planta, aqui a gente colhe. Se você tem bons frutos aqui na terra, você colherá bons frutos. Se plantas boas sementes, né? Boa plantação, planta coisas boas, colherá coisas boas. Não quer dizer que tem pessoas que colhem, que plantam coisas boas e não colhem coisas boas, mas cada um tem o seu processo aqui na terra. O Senhor sabe aonde que o carro de cada um aperta. Muitas das vezes, se Deus prosperasse uma pessoa mais que outra, mais do que ela tem, ela não estaria, não adoraria, não serviria. Então o Senhor, Ele dá conforme a sua necessidade e conforme o coração come. Aleluia, Senhor. Temos a referência no livro de Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9. 1 Coríntios 13, versículo de 8 e 10. Judas 3. Os apóstolos eram testemunhas oculares de Jesus ressuscitado. Aqueles que se chamam apóstolos hoje em dia são falsos mestres. Não devemos suportá-los. A crítica, lemos o elogio e agora vamos ver as críticas. Tenho contra ti. O problema dos Efésios não foi uma questão de doutrina incorreta, mas de amor. Até porque os Efésios, eles ensinavam e não aceitavam falsas doutrinas. Eles colocavam à prova os profetas que chegavam até aquele lugar, mas o Senhor adverte pelo fato do amor. Abandonaram o seu primeiro amor, esqueceram dos grandes mandamentos que foram a base para todos os ensinamentos de Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 22, versículo do 37 ao 40. Paulo instruiu aos Efésios sobre a importância do amor como alicerce da vida cristã. Não devemos distorcer estas advertências para criar um conflito entre o amor e a verdade. Aqui tem uma importância assim. Não devemos distorcer esta advertência para criar um conflito entre amor e verdade. Por que Jesus, Ele nos adverte, Ele nos corrige? Qual foi a intenção de Jesus, de Deus, ao escrever estas cartas às igrejas? Com correção, com advertência às igrejas. A verdadeira advertência, a advertência, quando ela é entregada de verdade, não é com crítica e com julgamento, mas quando ela vem de verdade, com base na Bíblia, quando ela fala a verdade, é aquilo que você está deixando de lado, está se fazendo que não entende, que não quer ver, de que é o certo e pratica o errado, e é repreendido. Tem muita gente que confunde o amor com a massagear o ego. Não é porque eu vejo o meu irmão no pecado,
eu vou julgar, condenar, e não vou chegar até ele e vou dizer a verdade a ele. Tem a diferença da verdade com amor, com base bíblica, e tem a verdade de condenação, de julgamento. Tem pessoas que já falam a verdade, o mesmo que seja verdade, mas que soa com condenação, como apontamento para envergonhar a pessoa. Então nós devemos fazer essa diferença, que o amor, ele não vinha para o conflito da verdade, mas que seja ao contrário, a verdade para o bem do amor, para que aquela pessoa não se afaste do amor de Deus. Podemos defender a verdade como os Efésios fizeram, e ao mesmo tempo praticar o amor. Lembra aqui quando eu falei que de praticar a verdade no amor e não praticar a verdade para o desafeto do amor? Era o que os Efésios faziam. Eles colocavam à prova aquelas pessoas que se levavam e corrigiam, e ensinavam o caminho que a pessoa tinha que seguir. Elas entregavam-lhe a repreensão daquelas falsas palavras e falsos ensinamentos. E ao mesmo tempo praticar o amor foi exatamente isso que Paulo pediu aos Efésios, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, versículo número 15. A chama e a ação, a chamada ação. Jesus pede 3 respostas nos Efésios. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependeste e volta à prática das primeiras obras. São os 3 pedidos que Jesus faz para os Efésios. Lembra-te de onde caíste. Não foram as alfarrobas dos porcos que levaram o filho pródigo ao arrependimento? Foi a lembrança da casa do Pai. Para os Efésios se arrependerem, teriam que lembrar da comunhão com Deus que deixaram para trás, para permanecermos fiéis. A perseverança de Deus precisa ser a coisa mais preciosa na nossa vida. Uma vez que caímos, é necessário desenvolvermos novamente o amor para com Ele. Então aqui, o escritor do livro, ele usa a parábola do filho pródigo, quando ele está comendo as lavagens dos porcos, ele se lembra da casa do seu pai, mas aqui o escritor ele coloca em observação que não foi a lavagem, mas sim a casa do pai, e ele coloca como um parágrafo que a gente tem que se lembrar do amor da casa do pai, do carinho, do abraço, do aconchego, da paz que a gente sente nos braços do Senhor, e nos voltar para o seu amor. Não é a prática do pecado que vai tirar o nosso, como que eu vou explicar aqui para não ficar errado, não ficar bagunçado com o ensinamento da igreja. Como se a gente não deixasse o pecado, a acusação que está sobre as nossas vidas, tirar a misericórdia do Senhor e perdoar os nossos pecados. Porque é isso que o inimigo faz com aquelas pessoas que se afastam da presença do Senhor, ou que até mesmo elas querem
elas se sentem não merecedoras do amor de Deus, do amor de Cristo. O inimigo coloca sobre as suas vidas de que elas não são dignas de arrependimento, que não são dignas de salvação. O inimigo coloca sobre as mentes de que elas são pecadoras, são falhas, que não tem mais jeito para elas. Então, é nisso aqui que a gente tem que se lembrar do amor de Deus e não deixar que essas setas do maligno afastem a graça do Senhor de nossas vidas. É lógico que a graça do Senhor ela tem um limite, e esse limite ele se estende para a nossa vida aqui na terra. Morreu, acabou. Se você não se arrepender antes da morte, não tem mais arrependimento, não tem mais salvação. Aí segue-se o juízo. Lembrando que a nossa vida ela é como se fosse um palito de fósforo. Ela se acende e logo se apaga. É uma chama que passa rápido na nossa vida. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer 10 minutos à frente. Então o Senhor ele volta para cada uma pessoa todos os dias. E como por a gente não saber a nossa senha, na nossa chamada, a gente tem que estar, pelo menos tentar, se achar digno dessa salvação e se voltar para a graça de Deus e pelo menos tentar, porque a gente é pecador, a gente é falho, a gente pelo menos tentar estar debaixo das bênçãos do Senhor, de pedir a misericórdia dele todos os dias sobre as nossas vidas. Arrepender. O arrependimento é a mudança de atitude. Quando pedimos perdão por um pecado que cometemos, a gente se arrepende de verdade daquele ato, a gente pede perdão e para de praticar. É o arrependimento e a mudança de atitude. Quando você decide parar de cometer aquele mesmo pecado, aquela mesma falha, então você muda a sua atitude a respeito daquela falha. Quando decidimos deixar o pecado e fazer a vontade de Deus, nós nos arrependemos. O pecado precisa se arrepender antes de ser batizado para perdão dos pecados. O cristão que tropeça precisa se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. Aquele que vive tropeçando, o que é um tropeço? É você estar andando, tropica, que dá uma mesma coisa da emoção. A igreja em Efésio precisava voltar à prática do amor. A consequência, se não houver arrependimento, se a igreja não se arrepender, Jesus removeria o candeeiro. Eles não permaneceriam na abençoada comunhão com o Senhor. Candeeiro, vamos falar como o Senhor removeria o candeeiro. Mesmo que o Senhor fala assim, que vai tirar o Espírito. Então o Senhor fala que eu tirarei o candeeiro, o Espírito. Aí outros falam assim, que em algumas introduções, algumas interpretações vai falar que é a vida. Mas se não tem o Espírito Santo, não tem vida. A única vida considerada vida não é a nossa vida carnal, mas a nossa vida espiritual. Se não temos o Espírito Santo conosco, o nosso destino, o nosso rumo é a morte, que é o inferno. Então quando se trata, quando se relata a vida, é o Espírito Santo, é a vida eterna. Então quando o Senhor fala que retirará, no caso de não arrepender das suas práticas, e Ele removeria o seu candeeiro, Ele tiraria o Espírito Santo do Senhor do nosso meio, no meio da igreja, da casa de Efésio,
espiritual de membro é o Espírito Santo também na sua vida, ou a sua própria vida. Mais um elogio. Odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Mas um ponto a favor. Reforçando os elogios do versículo de número 3, 2 e 3, capítulos dos versículos 2 e 3. Os nicolaítas são mencionados somente aqui, no versículo de número 15, na carta à igreja em Pérgamo. Não sabemos a natureza precisa do seu erro, mas sabemos que era abominável a Deus. Neste ponto, os efésios odiavam o que Deus odiava. Nós devemos fazer a mesma coisa, sendo amigos do bem. É lá no livro de Tito, capítulo de número 1, versículo de número 8. Ou detestando o mal, em Salmos 97, versículo de número 10. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus usa aqui um apelo comum no seu ensinamento. Frequentemente, ele chama os ouvintes a ouvir a mensagem. O problema de um coração teimoso manifesta-se nos ouvidos tampados, que se recusam a ouvir a verdade. Aqui, agora nós vamos lembrar da mensagem que o pastor trouxe no domingo. Quando o Senhor vem com uma repreensão e nós não a recebemos. Nós temos, como o pastor usou aqui, aqueles que não recebem a repreensão de Deus são aqui os filhos do diabo. Então aqui o escritor ele usa um exemplo. São problemas de um coração teimoso, manifesta-se nos ouvidos tampados, que se recusam a ouvir a verdade. Quando a pessoa está tão fria do Espírito Santo, tão afastada, o inimigo já tomou de conta da sua mente, ela não consegue ouvir as repreensões, conselhos, e tudo para ela é motivo de chacota, de acusação, de apontamento, de vergonha, e não leva para o lado de correção do bem, mas tudo leva para o lado da maldade. Temos uma referência em Mateus 13, versículo de número 15. Minha Bíblia já estava aberta, então eu vou fazer essa leitura. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviriam com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Aqui, então, quando os nossos ouvidos estão tampados para ouvir correções que vêm de Deus, os nossos olhos também se fecham, que a gente não vê o que vem de Deus, e isso atrapalha o tratar do Senhor com o nosso ser, com a nossa alma, com a nossa vida. E isso dá legalidade para o inimigo levar cada vez mais para o fundo do poço. Os Efésios
pela maneira de ouvir. Nós vamos observar que em várias passagens com citação de mensagem ou fala de Jesus, vai ter essa mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que a voz do Espírito diz às igrejas, ou quem tem ouvidos, ouça. Então, toda vez que eu ouvir, isso vem uma palavra como um apelo, que o povo se atentem à palavra, que as pessoas elas ficam atentas ao que o Senhor quer dizer. O significado vai ser, todas as vezes que tiver essas mensagens, ela vai ser um confrontamento para aquelas pessoas que não querem ouvir a repreensão ou o conselho do Senhor. O Espírito diz às igrejas. Jesus transmitiu a sua mensagem por meio dos anjos da igreja, mas o Espírito também participa da revelação. O Espírito também participa da recompensa, como ele nos diz no final do versículo de número 7, no texto, no capítulo de número 2, quando a gente fez a leitura. Deixa eu fazer a leitura aqui para a gente ficarmos perdidos. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Glória a Deus. Ao vencedor da árvore da vida, o paraíso de Deus, a recompensa aguarda os vencedores que perseveraram no amor e na verdade. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não receberão o galardão. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nós nos lembramos do jardim do Éden. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim em que Deus andava. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 22 ao 24. Aqueles que andam com Deus têm a esperança da vida no paraíso. Então, neste capítulo, nesse ensino, a gente viu aqui que o Senhor ele repreende a igreja de Efésio para que ela voltasse ao primeiro amor, para que ela voltasse às primícias do Pai, para que aquele amor, para que aquela comunhão não se esfriasse e o povo tendesse a se afastar de vez da presença do Senhor. Porque uma vez que a gente vive com uma pedra de tropeço em nossos caminhos, as nossas vidas elas vêm se esfriar e a morrer. E não é o que o Senhor quer para nós. Tem um versículo na Bíblia, que eu vou lembrar ao certo. Então a palavra do Senhor ela nos revela, ela nos mostra que a tendência do homem é caminhar somente para a sua ruína, somente para o seu próprio fracasso. E o Senhor, ele nos amando tanto, ele abrevia os tempos. Eu lembro que na época de menino, o dia demorava a passar. Dava tempo de fazer muitas coisas, dormia, acordava, brincava, e o dia parece que era gigante. E hoje você mal acorda, você piscou o olho, o dia já acabou, o ano passa como se fosse um foguete. E isso é a demonstração do amor de Deus para com a nossa vida, para que nós não caíssemos na perdição, para que nós não fôssemos condenados e nós perdêssemos o
de tão importante que nós tivemos, que foi o direito da salvação. Aí você vê tanto que é interessante. Mesmo Jesus morrendo na cruz do Calvário, se o Senhor não abreviasse o fim dos tempos, se o Senhor não abreviasse os tempos, mesmo Jesus tendo morrido na cruz do Calvário, nós teríamos as nossas vidas condenadas ao inferno por causa do coração do homem. O versículo, a menção que eu falei, ela está no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa de nós, tem um nós, os escolhidos, tem aqueles que verdadeiramente servem a Cristo. É por causa desses que o Senhor abrevia os tempos. Irmãos, mais uma vez eu vou pedir os irmãos respondam à apostila, porque por mais que fique alguma dúvida, alguma coisa que não entenderam, no responder dos questionários, você vai ter que pesquisar. Então isso vai tirar a sua dúvida, alguma coisa que ficou, embora que a própria apostila se explica muito bem, mas respondam lá, façam a leitura dos livros, igual tem aqui a lição de número 6, ela vai ter a menção do livro de Apocalipse, lá do capítulo 2, do versículo 8 ao 11, que é a carta em Esmirna. Então a igreja lê, pensa, reflita bem na mensagem, na carta, tenta raciocinar o que foi que o Senhor quis repreender a igreja de Esmirna, para que no estudo da semana que vem ele venha fluir melhor, para que o próprio estudo venha ficar mais fácil. Eu até comentei com alguns irmãos, a leitura está um pouco dificultosa. Eu coloquei esse trem na boca e adaptar com esse trem, para conversar com esse trem na boca é muito ruim. Então, a hora que a gente tropeça em palavra, não sai a voz direito, então é ruim, cansa os lábios. Então, tem hora que a leitura não ajuda tanto. Então, os irmãos fazendo a leitura, tendo essa compreensão, e nós fazendo um acompanhamento aqui no ensino, fica bem mais fácil, flui melhor o ensino. Amém? Espero que os irmãos tenham compreendido, que estão tendo um bom proveito desse estudo, e que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Amém?